existe uma grande diferença entre teoria e prática. Mesmo uma faculdade, por exemplo, que você está fazendo, ali é tudo teoria. Você só vai saber mesmo quando você pegar no pesado mesmo, quando você começar a trabalhar com aquilo Sem de dúvida, fato. sem dúvida. A fé, ela pode ser tanto intelectual como vivencial. E eu queria saber qual que é a diferença, porque aí entra aquele jargão bastante conhecido na igreja, as pessoas estão convencidas, mas não estão Convertidas. convertidas. Então, qual que é a diferença entre a fé intelectual e a fé vivencial? E como que a gente pode fugir dessa fé teórica e passar a viver uma fé prática? Denilson, essa é uma pergunta profunda, tá? Porque muitas vezes nós vivemos um contraste em nossa fé. Nós vivemos. E o que eu digo, esse contraste? Quando tudo está bem, as coisas estão ótimas, eu me mantenho firme e crédulo. Mas quando as coisas não vão muito bem, então eu questiono. E aí eu começo a dizer onde é que está Deus, por que o Senhor não me responde, por que eu tenho que passar por isso? Você já viu isso, né? E quantas vezes já passei por isso? Quantas vezes, né? Então, a fé intelectual, ela diz, Deus existe, Deus age, Deus cura, Deus é poderoso. Agora, a fé vivencial me faz crer que mesmo quando aquilo que eu estou pedindo não chega, ele continua sendo Deus. Então, isso é uma coisa que eu preciso entender. Então, eu só consigo provar que a minha fé vai além da minha mera crença experimentando provações. E isso é muito sério. Pode parecer até uma coisa meia ruim, não é? Mas eu só consigo exatamente demonstrar se realmente eu creio em Deus quando eu estou passando por alguma provação. Eu estou convicto disso, quero até, desculpa Pois não, interromper. pois não. Um dia eu vi um sermão do Ranieri Salles, pastor Ranieri Salles, Sim. que ele diz que uma fé sem provações é uma fé fracassada. É necessário você passar por provações para que você possa fortalecer sua fé. E eu realmente acredito nisso, porque uma vida sem dificuldades, uma vida sem desafios, não leva você, sabe, a dar um passo maior do Não. que o verdadeiro passo da fé. Não faz você enxergar com os olhos da fé. Você sempre vai estar enxergando com os olhos físicos. Mas quando você passa por uma dificuldade, parece que você depende de algo maior. É diferente. Eu escrevi agora para a divisão sul-americana o sermonário das quartas de poder do Ministério da Mulher. Então, eu dei uma temática. Então, eu escrevi 12 sermões, que é um sermão por mês, em uma quarta que o Ministério da Mulher lá desenvolve. Isso em toda a América do Sul, inclusive aqui na PAC também. E a série que eu fiz e intitulei, né, o sermonário, que foi inclusive publicado pela Casa Publicadora Brasileira agora, foi Fé na Crise ou em Crise? Esse foi o título que eu dei. Fé na crise ou em crise. Eu fiz 12 sermões sobre fé. E eu acho interessante porque o que você falou é verdade. E eu, inclusive, tenho um sermão com esse tema. Fé provada e aprovada. E eu uso a história dos 3 hebreus na fornalha ardente. Né? E eu acredito nisso. Não existe, Ellen White fala isso também, que a fé ela só é genuína quando ela é provada. E a gente precisa ter essa certeza. E Deus, muitas vezes, Ele permite isso para provar a nossa fé. Então, muitas coisas, quando Ellen White diz assim, que muitas das provações, elas são as obreiras mestras de Deus para purificar o nosso caráter. E ela diz numa outra citação que nós não saberíamos como seria a nossa vida se não fossem as provações. Então, é muito importante, Denilson, a gente entender que sem provação não há desenvolvimento de fé. Eu não posso dizer que eu tenho fé, uma fé mais do que meramente uma fé intelectual, se a minha fé nunca foi provada. Então, não questione as provas de Deus. Aceite, acredite, confie e
tome isso como uma oportunidade que Deus está dando para fazer você enxergar algumas coisas que de outra maneira você não conseguiria enxergar.